você citou essa questão de governantes subestimando o poder de novas tecnologias. Tem um livro muito bom chamado Armas, Germes e Aço, do Jeremy Diamond. Acho que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É muito, muito bom mesmo. Ele explica, né, ele começa com um questionamento no livro para explicar por que foram os espanhóis que chegaram nas Américas e dizimaram os incas com navios, com arcabuzes, com cavalos, espadas de aço e também com doenças, para as quais os incas não tinham nenhum tipo de defesa. E não os incas que colocaram guerreiros e foram até a Europa e dominaram a Espanha, por exemplo. E no final, é um livro sobre evolução tecnológica. E sobre como a tecnologia vai atravessando as fronteiras, né? A grande vantagem dos espanhóis é que eles estavam na Eurásia. Você tem a mesma latitude, você consegue cultivar a mesma coisa em Portugal, Teherã e Tóquio. Tem um microclima, mas a latitude é a mesma. Então, os espanhóis, sem terem domesticado cavalos, que aconteceu mais ou menos na região do Mar Negro, eles tinham cavalos. Sem terem inventado o processo de fundição do aço, eles tinham espadas de aço. Sem terem inventado a pólvora, que era dos chineses, eles tinham a pólvora. E também sem terem criado a varíola, eles também tinham varíola e tinham mais resistência a isso. Então, chegaram com tudo isso aqui. E quando ele fala de evolução tecnológica, ele coloca 4... Como é que eu posso falar? São 4 itens para que uma nova tecnologia venha a ser adotada. 4 pré-requisitos, digamos assim. O primeiro que ele fala é a vantagem econômica. O segundo, a facilidade com essa vantagem é observável. Então, a vantagem econômica do Bitcoin, a gente falou aqui nessas transações entre países, ela é evidente. A vantagem que ela é observável também. Porque, por conta da transparência, você consegue ver como é que a coisa funciona muito mais fácil. E pensando em pessoa física, cara, quem comprou Bitcoin lá atrás está multimilionário hoje, dependendo de quanto comprou. Quem tinha, naquelas épocas lá de trás, o cara tinha 1000 porque tinha minerado, por exemplo, ou tem uma centena, o cara tá muito bem. Aí depois ele entra em 2 outros fatores, que é a compatibilidade com o capital investido. Ele dá um exemplo interessante. Ele fala que até hoje a gente usa teclado QWERTY, mas isso vem da época da máquina de escrever. E é um teclado que ele é organizado para não travar a máquina. Ele não é o mais eficiente, mas como todo mundo está acostumado, aquilo se manteve. A gente pode dar um exemplo aqui no Brasil de carro elétrico versus carro a gasolina, né? O elétrico é muito bom para você andar na cidade. Tenta viajar de São Paulo para o interior de Minas com carro elétrico. Vai ficar na mão. Não tem capital investido para que você possa, hoje em dia, carregar o seu carro. Então não é o melhor para isso ainda. E o último fator é muito interessante, porque ele fala de prestígio social. E aí me lembrou do Japão, que era muito evoluído lá no século XVIII, XIX, em termos de cultura, mas não utilizava pólvora. Sendo que os chineses tinham inventado aquele negócio. Então os americanos ancoraram um navio de guerra e falaram, tem que se abrir para o comércio. Eles tinham armas. Os japoneses não tinham. Tem aquele filme Último Samurai que mostra nesse período de transição. Então os japoneses, por conta de prestígio, os samurais, por exemplo, se negavam a usar armas de fogo. E aí os caras foram dizimados em batalha. Então hoje, se a gente pensa no Bitcoin, a gente está na mudança desse mecanismo de prestígio. Porque se a gente olha há alguns anos, o Bitcoin era do cara que era hacker, ou que era o terrorista que usa Bitcoin, é o traficante, é o cara que não tem apreço pela lei. Hoje em dia não, já está mudando porque tem institucional comprando, e como o cara que comprou ficou rico, então o prestígio está começando a ficar ao contrário. Então, pelos 4 fatores do Jared Diamond, isso está acontecendo. E quem adota tecnologias vencedoras mais tarde, geralmente tem prejuízo comparado a quem adotou antes, né? Então, seria muito bom se o Brasil, por exemplo, que tem essa ideia de questionar o dólar, Lula falou em todo encontro internacional que ele foi, ele falou, pô, a gente devia ter uma alternativa ao dólar. Pô, será que não tá na hora de a gente comprar um pouquinho de Bitcoin no Banco Central? Isso daí você tá sonhando muito alto. Eu sei que eu tô. A história é feita por pessoas que sonham alto e plantam as ideias nos lugares certos. Não, com né? certeza. Mas... É legal falar que nesse ramo de evoluções tecnológicas, a gente tem também históricos, né, na história da humanidade que não são só em supremacia tecnológica bélica, de armamentismo, né? Por exemplo, o que promoveu a ascensão do Império Holandês? Por que a Holanda se tornou, né, antes da Inglaterra, um grande império? Companhia das Índias Orientais. Eles inventaram o conceito de joint venture, Sim. de estoque, ação, e eles inventaram o conceito de banco central associado ao governo. Os bancos foram inventados no final da queda do Império Romano na Itália fragmentada, quando as cidades-estado italianas estavam aprendendo a se financiar, inventaram o título de dívida para financiar a guerra, depois inventaram ali um sistema bancário, mas quem teve a ideia de, cara, temos um banco central e ele trabalha em coordenação com o Estado para ter o controle econômico e organizar a economia? Isso nasce na Holanda. E é esse diferencial que não é um diferencial bélico, não é porque eles tinham uma tecnologia de uma arma que matava mais que a arma do outro, é porque eles atingiram um grau de eficiência econômica tão díspare, tão grande, que eles se tornaram uma supremacia econômica. Então, um paralelo pode ser feito com o Bitcoin agora, porque muitos outros iam olhar para, cara, que ideia de banco central, nada a ver, né?
Não faz sentido nenhum associar o Banco Central com o governo. E os caras falam, pô, isso aqui é a parada. E isso combinado com um sistema de livre mercado, criação de empresas, joint venture, stocks, Companhia das Índias Orientais, a gente vai dominar o mundo. E dominaram. Então, quem olha antes para essas disrupções tecnológicas, sejam elas bélicas ou soft, econômicas, sociopolíticas, de governança, pode atingir uma diferença muito grande no mundo turbulento que a gente vive hoje, na minha avaliação, né, claro. E se você ainda é super descrente e está assistindo, perceba que a hora de ser descrente já passou. Essa altura do campeonato, tem muita gente que ainda pergunta, mas os governos não vão deixar, vão banir e tal. Pergunte-se quantos políticos você acha que já não perceberam isso tudo que está acontecendo e que na pessoa física já não tem exposição e interesse. Começando pelos filhos do Donald Trump e chegando até políticos municipais aqui no Brasil. Todo mundo que tem um mínimo tato tecnológico e está prestando atenção no que está rolando já está envolvido, já está exposto e a hora que ficar óbvio vai ser talvez tarde demais. Então, presta atenção. Eu vou falar um negócio aqui que, se acontecer, vai dar um Reels legal. Se não acontecer, a gente esquece. Simplesmente deixa pra lá. Mas, por exemplo, na eleição americana, o Trump ele teve vantagem por ter declarado seu apoio ao Bitcoin. Inclusive, a Paradigma postou no perfil uma pesquisa que mostrava que entre eleitores no-coiners, ou seja, o pessoal que não tem Bitcoin, praticamente não havia diferença entre preferência entre a Kamala Harris ou o Trump. Agora, entre eleitores que tinham Bitcoin, o Trump abria 13 pontos de vantagem. Era 55 contra 42. Sempre tem um pessoal que não opina, né? Vai botar em branco, etc. Mas era uma vantagem muito ampla num país com um sistema de votação de colégio eleitoral, voto indireto, onde o voto não é obrigatório. Então, geralmente, a eleição pode ser decidida por alguns poucos votos em estado-chave. Será que em outros países a mesma coisa não vai acontecer? Eu fico pensando, em 2026, aqui no Brasil, Lula de um lado, né, ou alguém indicado por ele, o Haddad, por exemplo, vai vir um nome da direita, mas acho que vão surgir vários nomes até um se consolidar para o segundo turno. Será que não vai ter algum cara que vai chegar e falar sobre Bitcoin para ter o apoio de quantas pessoas no Brasil tem Bitcoin, mais ou menos, pelo levantamento que vocês estão fazendo? Não tenho a resposta final ainda. Inclusive, você acabou de dar um spoiler, mas tudo bem. Algo entre 10 e 20 milhões, eu chutaria. Entre 10 e 20 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, será que não vai ter um político que vai chegar e falar, cara, temos que colocar o Bitcoin como moeda do Brasil, igual o Salvador fez, para não... E eu vou ter nesse cara, porque se é a moeda nacional, não tem mais imposto. Você não paga imposto quando o real se aprecia contra o dólar. Bruno, nunca acontece, de vez em quando acontece. E a gente não paga imposto. Então, Pablo Marçal acabou de falar que ele vai ser candidato. Será que ele não vai ser um cara que vai pegar isso? Não precisa, só falar algo do tipo, a gente apoia os bitcoiners, não vamos taxar. Se falar isso, já ganha o seu voto. Já. Então, não precisa falar que é a moeda principal. Mas eu tô falando que nem o Trump, amor. Você leva lá em cima, entendeu? Que a aí depois quando o cara fala, muito louco. Só não vai ter imposto. É porque colocar como moeda é não ter imposto. É definir como moeda de curso legal. É impossível no Brasil. Essa é a principal. Não diria impossível, diria improvável. Vocês estão muito sonhadores diria hoje improvável. mesmo. Eu vou ficar aqui, vou me reduzir a minha insignificância. Não, mas talvez no curto prazo, né? Porque se você para pra pensar, eu gosto muito do paralelo com a internet. Antes da internet chegar no Brasil, onde é que a gente assistia conteúdo? Na televisão e no rádio, certo? Uhum. O que a gente tem em época de eleição? Horário eleitoral. Então, na perspectiva do governo, cara, o governo tinha o monopólio da atenção de todos os cidadãos para falar, galera, bateu 6, todo mundo para de ver o que tá vendo, para de ouvir o que tá ouvindo, porque eu vou falar. Quem hoje assiste isso, velho? Porque você acha que o governo vai chegar pra Netflix e vai falar, Netflix, bateu 6 da tarde, se o IP for do Brasil, tira o teu catálogo e põe minha propaganda? O governo não vai forçar a sua mão sobre a Netflix, sobre o YouTube, sobre o Instagram, sobre nenhuma dessas mídias. É o que a gente espera. Não dê ideias, Castro. Não, mas cara, é inviável. Não vai ter propaganda eleitoral na Netflix. Se tiver, a ideia foi minha, eu tô ferrado. Mas quando falar, não, o Twitter não vai sair do ar no Brasil, isso é inviável. Não, sair do ar pode sair. Eu digo o governo usar aquilo da mesma forma que ele usava a Globo para transmitir propaganda eleitoral. Isso mostra o quê? Eu tô falando, vocês estão sonhadores hoje. Não, mas é que eu sou filósofo também, né, cara? Aí quebra. Mas no intervalo de alguns anos, a posição de um político saiu do político ter o monopólio da comunicação midiática com 220 milhões de pessoas para ele ter que dançar no TikTok para ganhar voto. Então isso mostra como há uma troca de poder e o poder muda muito rápido enquanto tecnologias disruptivas ganham as pessoas. O cara não tá dançando no TikTok porque ele quer ou porque ele gosta. É porque se ele tentar ganhar esses votos no horário eleitoral, ninguém vai votar nele, cara. Então, quando uma coisa como o Bitcoin vai chegando,
É por aí. Vai chegar uma hora que você não tá afim de Bitcoin, você não vai ajudar o Bitcoin, então você não vai ganhar voto. Acabou. Por quê? Porque as pessoas querem. No final, quando uma tecnologia atinge pessoas em massa e ela é disruptiva suficientemente, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, ela força sua mão sobre o que nós entendemos como Estado. E o Estado pode não acabar, mas ele é forçado a se reorganizar. Ele tem que encontrar novos meios. Então eu paro de fazer vinheta no horário eleitoral e eu começo a dançar no TikTok, a fazer live no YouTube, a postar no X. E agora os políticos, para ganhar atenção na mídia social, fazem o quê? Eles obedecem o algoritmo. Olha a troca de poder, cara. O cara sai de mandar a Globo sair do ar para obedecer o algoritmo de uma grande corporação multinacional. Então, tecnologias promovem esse tipo de mudança no que eu considero como ordem global e local, né, de Estados-nações. A tecnologia é implacável. Complementando o que você comentou da pesquisa da Coinbase lá nos Estados Unidos, que o eleitorado que tem cripto votou muito mais em favor do Trump do que a Kamala. Isso aconteceu apesar de a preferência política dos coiners nos Estados Unidos, do pessoal que tem cripto, ser dividida praticamente meio a meio. Então não é que o pessoal tem uma predisposição a ser republicano ou ser de direita. É bem dividido lá, entre quem tem cripto. E mesmo assim, votaram muito mais no Trump do que na Kamala. Os Estados Unidos têm uma posição de liderança na forma como a legislação em torno de cripto é criada mundo afora. Então, acho que essa pauta tem um pouco mais de importância lá do que em outros países. Mas o Brasil, cara, potencialmente tem mais gente que tem cripto do que lá nos Estados Unidos, em números absolutos. Então não é uma pauta irrelevante aqui também. E tem várias coisas que podem ser feitas do ponto de vista político que vem antes até de declarar o Bitcoin como uma moeda de curso legal. Você fazer isso, primeiro, você pode fazer isso sem tocar no status do real. Isso simplesmente exime as pessoas de pagarem ganho de capital quando elas, por exemplo, vão comprar um cafezinho com Bitcoin. Hoje, na prática, se tu comprou Bitcoin anos atrás, tu vai comprar um cafezinho de R$5 com Bitcoin, em tese, tu tem que pagar imposto sobre o quanto que tu lucrou nesses R$5, porque tu tá vendendo o Bitcoin por real para comprar o café. Então, tu pode fazer uma isenção de minimis, né? Falar que gastos até X, tu não precisa pagar ganho de capital sobre venda de criptomoeda. Uns 35 mil no mês hoje. Já é. Você isso. manter isso, você falar pro público que você pretende manter isso, já é uma posição super favorável a Bitcoin. Você tem muita empresa, empreendedor, que já teve conta bancária fechada só porque tem cripto no nome. A Paradigma até hoje no nome... Desculpa, sócio, se estou falando isso aqui, mas até hoje não tem lá no nosso nome cripto ou Bitcoin, nossa razão social. Porque a gente sabe, tem um monte de conhecido que já perdeu conta bancária porque no nome da empresa tem cripto. Sim. Então você demonstrar, você desestigmatizar a categoria, demonstrar que você sabe com que você está tratando, demonstrar que você pretende preservar esse tipo de isenção, você sinalizar algum tipo de incentivo para que mineradores explorem fontes de energia renovável aqui no Brasil, instalem plantas de mineração em lugares onde isso pode beneficiar comunidades ao redor. Cara, tem várias coisas que dá para tu fazer que demonstram teu conhecimento em relação ao Bitcoin, que não vão criar desavença com nenhum outro eleitorado e que vão te fazer conquistar a simpatia de quem tem cripto, que é um contingente enorme de pessoas aqui no Brasil. Então, o tempo de ser anti-cripto já passou. O momento da história em que isso era legal, era cool, ficou para trás. O jogo inverteu. Então, prestem atenção. Até porque, do ponto de vista político, se um deputado fala, eu sou anti-cripto, quantos votos ele ganha? Poucos. Acho que ganha porque pouco, não só faz perde, né? Acho que talvez não ganhe diferença. nada. Agora, se ele fala, eu sou pró-cripto, ele ganha voto, né? Sim. Esse é o ponto. Então, para um cara que quer tentar ascender politicamente, Fica aí a dica. é interessante fazer isso. Fica a dica. Eu espero que os candidatos estejam assistindo esta parte.